Meu nome é Anderson Barbosa Pontes, eu sou jornalista de formação, também me formei em administração de empresas. Eu nasci num berço espírita, de uma família kardecista, e ao longo do tempo eu tive a oportunidade de conhecer primeiro a Umbanda e posteriormente o Candomblé, a religião em que sou agora sacerdote e é que mais me tocou. Eu sou Volney José Berkenbrock, sou professor do Departamento de Ciência da Religião aqui da Universidade Federal do Juiz de Fora. Eu pesquiso as religiões afro-brasileiras, tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Agô, Dani Jacobonare, Agô, Dani Jacobonare, Adain Sudamayoque, Madaia. O Candomblé é uma religião de origem africana que foi trazida para o Brasil pelos escravos. Umbanda é uma religião dos escravos já vivendo no Brasil. Eles sofreram as influências do catolicismo, dos ameríndios. Então a Umbanda ela vem dessa vertente. O Candomblé seria a religião dos escravos na África, a religião de forma pura, de forma ainda sem alguma influência externa. A gente tem o viés do catolicismo no Candomblé, que a gente chama de sincretismo, que se deu quando os escravos não tinham liberdade de praticar o seu culto, eles enterravam os seus santos e achavam na religião católica um santo que possuía as características de personalidade daquele santo africano, que se aproximava mais dele. Nós temos um exemplo, Iansã, que foi sincretizada com Santa Bárbara, e ali eles dançavam cantando, e como eles cantavam em Yorubá, em Banto, de acordo com a língua da aldeia da qual eles vieram, a igreja não tinha como identificar o que eles estavam falando. Todas as tradições religiosas são sincréticas. Às vezes existe a ideia de que se há contato entre o candomblé e o catolicismo, isso é algo indevido, isso é algo que está sujando as duas religiões. Quando essas religiões vão se reorganizar no Brasil, muitos elementos do catolicismo foram absorvidos por essas religiões, como também elas influenciaram certos elementos do catolicismo. Se você andar em todo o interior da Bahia, você vai encontrar altares e as pessoas colocam oferenda, geralmente flores, né? Lá na frente de um altar, do nicho de um santo. Isso é forte influência africana. O candomblé é muito rico em mitologia, comparável tranquilamente à mitologia grega. Eles têm centenas de mitos, e os mitos é que contam a ordem das coisas. É uma religião dinâmica, é uma religião de ação, não só ação da energia vibrante e dinâmica da espiritualidade, como ação social, como presença marcante. Não existe a ideia de bem ou de mal. Existe a ideia de estar em maior ou menor harmonia com o seu orixá. Se você está em harmonia com o seu orixá, lhe acontecem coisas boas. Parece que é um mundo muito complexo, e é de fato. Quem está de fora não consegue entender inicialmente como é que funciona aquilo, que organização tem aquilo, que estrutura tem aquilo. Eu costumo até dizer que ela não é uma sociedade secreta, e sim sigilosa, porque uma sociedade secreta, na realidade, sequer alguém saberia que ela existe. Então ela é uma sociedade sigilosa. Uma religião iniciática. Quer dizer, as pessoas não se convertem de um dia para o outro para a religião. As pessoas vão se iniciando aos poucos. Se aprendem os fundamentos africanos que vêm sendo passados há séculos de pais para filhos e assim sucessivamente. Este é o primeiro grau do candomblé. Não é um processo de aprendizagem acadêmica, é um processo de aprendizagem iniciatória e experiencial. As pessoas passam por diversas fases de experiência. A obrigação de 1 ano, a obrigação de 3 anos, a obrigação de 5 anos, a obrigação de 7 anos, aí ele pode receber o DK, ou seja, ser um zelador, tomar conta de sua própria cabeça
e da cabeça dos seus filhos. Significa que eles estão preparados para ser zeladores de santo, para dar continuidade ao grande trabalho deles. Cumpre o ritual que, para que eles recebam a cuia, essa cuia tem que ser dada a eles para alguém que já possui essa cuia, que já tenha passado por esses todos os fundamentos. Pode tornar-se líder de uma comunidade. O nome popular do líder da comunidade é pai de santo, quando é um homem, ou mãe de santo, quando é uma mulher. E depois ele tem a obrigação de 14 e de 21 anos, que são obrigações complementares, em que ele estará doando de si para o orixá. Esses são os que chamamos rodantes, aqueles que possuem a mediunidade, aqueles que viram no santo, como dizemos no candomblé. O meu contato com o candomblé, que é a religião a qual professo hoje em dia e da qual sou sacerdote, ele se deu há muitos anos atrás. Eu, na realidade, estou há 28 anos raspado no candomblé, já passei por todas as obrigações que a gente chama, para que se chegasse à hierarquia de pai de santo, de babalorixá ou de zelador de santo. Na linguagem do candomblé, usa-se ialorixá, quando é a mulher, e babalorixá, quando é um homem. A tradição cristã, ela é de modo geral uma tradição muito falada, muito explicada. Nas religiões afro-brasileiras, quase não se explicam as coisas, não são faladas. Quer dizer, há muita dança, muito cântico, muita música, muito símbolo. Uma outra questão muito complexa no candomblé é a visão de mundo que eles têm. Cada religião tem uma visão de mundo. Temos a tradição cristã, que herdou da tradição judaica, uma visão do mundo segundo a qual tudo foi criado por Deus. Deus é o iniciador, Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, e o ser humano tem que seguir a lei de Deus, conforme os mandamentos, etc. Isso na tradição judeu-cristã. A tradição do candomblé tem uma visão um pouco diferente do mundo, diferente da tradição, no caso, judeu-cristã. Eles entendem que toda a existência foi feita por um iniciador, um senhor de tudo. Ele tem diversos nomes, conforme a tradição, conforme os dialetos, porque vieram para o Brasil diversos dialetos da tradição iorubana. Eu consigo perceber como as duas religiões são diferentes. Se eu vou numa casa de candomblé, no culto deles, no candomblé existe a tradição de chamar para a frente pessoas que eles consideram uma pessoa importante, uma visita importante. Então, é muito comum que numa cerimônia de candomblé eu seja convidado a sentar lá na frente. Já na missa, o padre não pode chamar o pai de santo para sentar junto no altar. A comunidade iria se escandalizar. Para funcionar uma casa de candomblé é necessário que haja funções diferentes. Seja a pessoa que é líder da casa, seja aqueles que tocam a música, no caso os atabaques, são sempre 3 atabaques, né? E é preciso aprender a tocar os atabaques, eles têm tamanhos diferentes, têm nomes diferentes. Aqui nós temos o pipilê, que é onde ficam os atabaques. Esses são os atabaques. É onde são ritmadas as músicas que se tocam nos orixás. Os atabaques só podem ser batidos por homens, a quem nós chamamos aqui de ogãs. O adijá, ele na realidade, ele é um instrumento em que, ao fazermos isso, nós estamos trazendo do alto, por isso ele tem essa forma conicular, nós estamos trazendo do alto para a terra a força dos orixás. Depois existem as funções da cozinha. No candomblé se fazem oferendas aos orixás. Então as pessoas que preparam as oferendas, que cozinham as oferendas, são as chamadas mães da cozinha, ou na linguagem deles, as iabás. A pessoa que cuida das roupas, né? No caso, quando é um homem, o pejigã, aquele que é responsável pelas indumentárias, né? Quando é uma mulher, geralmente chama-se equede, aquela que é ajudante, né? Os homens ajudantes chamam-se ogãs. O candomblé, ele possui uma agenda de festividades. Nós temos, por exemplo, a festa de Exu,
que, na realidade, Exu é o grande guardião da matéria. Exu é aquele que nos protege das energias negativas. São os nossos guardas que guardam as portas da casa de Candomblé para que o mal não nos atrapalhe, para que o mal não chegue até nós. Temos festas de Ogum, temos festas de Iansã, de todos os orixás. Temos uma festa muito importante, como toda festa, mas essa sobremaneira, que é a festa que chamamos Decá, ou entrega de cuia, que é quando aqueles que chamamos de ebomes, são aqueles que participaram dos mais variados graus, e aí já podem ser chamados de pai de santo, recebem em público a sua cuia, que autoriza ele a já ser um zelador. Sou esteticista micropigmentadora. Administro um salão de beleza. Eu sou aposentada. O meu orixá de frente é Iansã. Eu tenho aqui umas imagens de Iansã. O meu segundo orixá é Oxaguian, que é o Oxalá jovem, guerreiro também, que é essa aqui. Eu sou filho de Omulu com Oloxum, que é uma mistura de Iemanjá com Oxum. Sou filha de Oxum com Xangô. E eu sou uma iniciante, eu sou, como eles dizem, Abiã. Eu estou começando agora, eu sou rodante, eu recebo santo. E meu desenvolvimento vai, a partir de eu fazer minha obrigação de feitura, eu viro um Iaô, aí depois de 3 anos eu vou virando um ebome, assim vai continuando, mas por enquanto eu sou iniciante, que é Abiã. O meu papel no terreiro eu sou Abiã, que significa uma pessoa mais jovem na hierarquia do Candomblé, e eu faço vários tipos de tarefa, como ajuda na limpeza, ajuda em vários trabalhos também. Eu sou médium, ainda rodante. Meu trabalho de EQED. Eu tomo conta dos santos, a gente tem uma responsabilidade maior do que os rodantes. Eu descobri o Candomblé através do meu pai, que começou a frequentar quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Através da minha irmã, que é a mãe pequena do Candomblé, e eu fui numa visita com ela, numa saída de santo, e gostei. Da minha família, todos são espíritas, minha avó é do Rio de Janeiro. A partir do momento que eu fui ficando um pouco mais velho, começou a manifestar o ato espírita de si. Eu escolhi o Candomblé como minha religião depois de muita pesquisa, porque eu fui a primeira vez, eu tinha 6 anos, 7, e eu era muito nova, era tudo muito divertido, mas aí eu fiz primeira comunhão no catolicismo, eu venho de uma escola católica, e eu comecei a ficar curiosa por várias religiões, e eu acho que religião é uma coisa muito discutível, que tem muito legal de aprender. Então eu fui em várias religiões diferentes, fui conhecendo, e ainda quero ir em muitas para conhecer, mas já tem 1 ano e meio que eu definitivamente sou candomblessista. O meu ponto seguro é a minha forma de vida, é onde eu tenho amigos, é onde a gente tenta passar a nossa filosofia, o nosso jeito de ser espiritualista. Porque eu gostei muito de como é o Candomblé, achei interessante e resolvi seguir. Quando eu era pequena, a minha religião era católica. Com o tempo, entendendo as coisas, eu não tinha uma religião definida. Aí eu fui mais para o lado do espiritismo, cheguei em vários centros espíritas, mas me identifiquei mesmo com o Candomblé. Eu lembro que antes de eu entrar eles falavam que existe você antes de vestir de branco e depois de vestir de branco. E realmente isso acontece. A sua cabeça muda, a sua forma de pensar muda, suas ações mudam. Então, a gente começa a ver como antes a gente tinha um pensamento tão pequeno, tão mesquinho. Então a gente começa a aprender tanta coisa, que o principal que a gente aprende aqui é a humildade, é ajudar as pessoas sem você ter o retorno, que a gente começa a agir assim na nossa vida do dia a dia. O que mudou na minha vida depois que eu entrei no Candomblé foi que eu passei a enxergar o mundo espiritual e um mundo humano, propriamente dito, de maneira diferente. Me sinto mais
mais tranquila, mais calma, com mais paciência. Entendi muito mais o porquê de tantas coisas que a gente tinha como interrogação. Hoje é muito mais claro para mim. Ele está me fazendo ver a vida com outro princípio, ver que tudo é passageiro, mas que a gente tem jeito de melhorar o agora e não esperar para quando a gente morrer, para a próxima encarnação. A gente está aqui por um motivo e a gente tem essa dádiva de ter contato com pessoas que já morreram. E eles estão ajudando a gente a viver melhor para evoluir. As religiões afro-brasileiras, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, elas sofrem no Brasil muito preconceito, porque há toda uma ideia que lá acontece o mal, lá acontecem coisas demoníacas, que é a herança da pregação cristã. O Candomblé, às vezes, é mal entendido, porque no Candomblé você tem que ter muito desprendimento. Existe uma doação muito grande. Tem dias que a gente tem que se privar de fazer certos tipos de coisa que não são permitidas, entendeu? Eu não posso beber na quarta-feira, beber, fazer sexo. Seria mais um respeito mútuo entre o ser humano espiritualista e o mundo espiritual. De início é complicado, porque às vezes tem alguma coisa que acontece alguma festa, alguma coisa, você não pode beber, mas a gente tenta contornar, a gente vai acostumando, tudo a gente se adapta. Até agora, para mim, é tranquilo, já é automático, a gente já sabe quando não pode fazer alguma coisa, quando tem algum tipo de recolhimento. Isso tudo é questão de adaptação. É complicado, dependendo do preceito que a gente tem que seguir, sim, mas é uma coisa que a gente pensa que vai ter uma recompensa lá na frente. Então a gente está fazendo isso por um bem maior. Hoje nós estamos vivendo no Brasil um momento de recrudescimento do fanatismo religioso, né? Sobretudo o movimento pentecostal, que atinge o cristianismo como um todo, tanto o cristianismo católico quanto o cristianismo evangélico. As tradições pentecostais, elas são muito fortes na ideia da demonização, né? E essa ideia acaba retomando discursos da década de 40, de 30, de demonizar o outro. Então nós vivemos num momento de um novo fundamentalismo religioso, né? Isto é algo que está ocorrendo. Outro lado, está ocorrendo também a continuidade do diálogo, que pessoas entendam que é possível dialogar, que é possível haver aproximação entre as religiões. Então, não é que está ocorrendo na sociedade apenas uma coisa, ocorrem coisas paralelas. Tanto a continuidade do preconceito e até o recrudescimento do preconceito, por um lado, e por outro lado acontece o movimento de diálogo, que também continua. Quando eu comecei a frequentar o espiritismo, o candomblé no todo, eu tinha uma conhecida minha que ficou sabendo que eu era espírita, que eu vinha em centro espírita, em candomblé, e ela simplesmente, quando me via, falava com as outras amigas minhas que havia o capeta. Que era o capeta, que era o diabo, afastou de mim. E eu simplesmente fiquei tranquila, porque eu tenho a consciência tranquila, que não existe isso, né? Que a gente corre atrás dos prejuízos da gente. Um dia ela precisou. Um ente querido dela estava com um certo tipo de doença que os médicos da Terra não estavam dando jeito. Ela veio me procurar, querendo saber se ela podia ir aonde eu frequentava. Eu a levei. E hoje ela frequenta o espiritismo, ela frequenta o candomblé, certo? Não veio por amor, veio pela dor, mas entendeu que o candomblé e o espiritismo não é macumbaria nem feitiçaria. Vinculam o nome de candomblé, umbanda, a coisa ruim. Uma pessoa que vai para isso é uma pessoa que está querendo fazer o mal para alguém. Eles nunca pensam que a gente está indo como se estivesse indo para uma igreja, indo para um culto, indo para qualquer tipo de instituição religiosa, né? Na minha tradição existem tanto pessoas que acham interessante que alguém dialogue, que alguém participe, que acham isso bom, como existem pessoas que acham isso totalmente estranho. A religião, ela é uma ferramenta. E essa ferramenta pode ser usada para o mal ou para o bem, como qualquer ferramenta, como qualquer religião. Ela tem um papel muito importante na sociedade, porque
ela pode formar opiniões. Na realidade, a religião hoje é também um instrumento de formação de opinião. Preconiza o bem, preconiza a paz, a disciplina. Na realidade, ele é uma forma de vida. Se nós formos raciocinar que os escravos viviam isso no seu dia a dia, quando não escravos ainda, quando nos seus países de origem, no seu continente de origem. Então eles vinham para o Brasil, por exemplo, com essa religião, com essa religiosidade, que era a forma deles viverem. As religiões não são absolutas, as religiões são caminhos, né? E é por esse viés é que eu entendo o candomblé como um caminho de respostas. E tento entender como acontece essa resposta. E que foi a minha pergunta inicial. A primeira vez que eu fui numa casa dessa, eu quis tentar entender que sentido as pessoas encontram ali. E por que as pessoas vão numa casa dessa? Que para mim, naquele momento, não fazia sentido nenhum. Hoje já faz um bom sentido conseguir entender que aquelas pessoas encontram ali uma resposta. Quando a gente dialoga com outra religião, é que a gente começa a questionar também a própria tradição, no sentido de ter mais clara qual é a sua identidade. Mas como é que a sua tradição pensa isso? Como é que essa tradição vê tal coisa? Ah, um está certo ou está errado? Não, eles estão em processos diferentes de compreensão do diálogo. É uma doutrina de libertação que veio arrebentar os grilhões, destruir as algemas e não aprisionar o homem a conceitos sociais arcaicos, a conceitos sociais obtusos. O candomblé é muito mais do que isso.